Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre a indústria dos joguinhos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzeira, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui, como sempre, com o meu amigo, que já vai pegar o avião, Pietro Amaral. Tudo bem, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E John, o que é melhor, Unreal ou Unity? Já começamos já nessa pedrada, né, na perguntinha de milhões. Bom, já que você puxou desse assunto, hoje nós vamos falar sobre game engines, ou só engines, como a galera costuma falar, sobre esses motores gráficos e como eles ajudam o dia a dia dos desenvolvimentos de jogos. E para isso trouxemos dois experts no assunto. Primeiramente, vamos chamar o meu amigo Arthur Ribeiro. E aí, Arthurzão, tudo bem? Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Arthur, eu trabalho com jogos já faz uns 10 anos aí. Passei pela TEPS, fiquei um tempo brincando com realidade virtual e agora eu tô na Rogue Snail. E é isso aí. Massa, Arthur. Valeu mesmo pela presença aí. Aí, eu já trabalhei com vocês dois, seus lindos. Tem isso, né? Aqui só tem ex-stepper nesse podcast aqui. 50% desse podcast é ex-stepper. Bom, temos também o nosso amigo Daniel. E aí, Daniel, tudo bem, cara? Olá, galerinha. Boa noite. Meu nome é Daniel. Eu quebro o tabu aqui, sendo o único atual Tapper. Oh, que legal. É, eu venho de um contexto de engenharia de software. Estou na Taps Games atualmente, né? É meu primeiro emprego em desenvolvimento de jogos, mas tinha experiência indie desde antes, assim. Aí tá sendo profissional agora. Muito massa. Que legal, Daniel. Valeu pela presença aí. Bom, gente, estou aqui já enchemos o saco, já estamos falando das perguntas que nós vai tentar responder. Na verdade, eu acho que a gente não vai nem responder a pergunta, mas bom, estamos conversando e vamos conversar sobre game engines, sobre esses motores gráficos aí e o que eles são e para que eles servem, e quando colocar e qual escolher. Eu acho que são muitas dessas perguntas que a gente vai tentar debater aqui. Então vamos lá, né? Eu acho que, como sempre, seria muito importante a gente bater um papo para a galera que realmente nunca ouviu falar disso, entender mais ou menos o que é que a gente está falando. Então eu queria chamar um de vocês, vamos lá. Vamos fazer o contrário. Daniel. Daniel, eu queria que você pudesse, claro, Arthur, se você quiser adicionar na conversa, né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é uma game engine e para que ela serve. Cara, eu diria que a Game Engine é um conjunto de ferramentas para você fazer jogo. O formato que a gente conhece hoje é um programa de computador, né? Então é um programa que você abre, Uhum. feito Photoshop, feito Illustrator, que ele tem várias ferramentas ali que ajudam você a fazer um jogo. E aí ele já tem vários sistemas prontos, né? Desde sistemas de física até alguns sistemas de interface, algumas coisinhas que você só arrasta e coloca, outras que você tem que programar do zero, dependendo da engine. E a ideia é essa, né? É cortar os passos que você normalmente precisaria para fazer um jogo do zero. É tipo um exemplo claro que eu sempre ouço, é tipo, porra, se todo jogo tivesse que desenvolver sua própria física, ia demorar muito mais para fazer um joguinho da bola pingando, sei lá. Então ele coloca a engine que já tem o sistema de física pronto e coloca gravidade na bolinha, né? E aí pronto, já não preciso pensar nisso. É meio que isso mesmo, né? Ou eu tô maluco? Não, é exatamente. Outro exemplo que eu sempre digo também é em relação à câmera, assim. Ah, que legal. A quantidade de complexidade que está envolvida em você ter uma câmera na cena e você conseguir mostrar numa tela as coisas que estão na frente uma da outra, né? As coisas que são transparentes, assim, é muito complexo. E isso no engine, em qualquer das engines mais básicas que você tem hoje, isso vem automaticamente pronto já. Puta, que foda. E o bacana é que é bem o que você comentou, que é um plug and play, né? Puta, cara, eu tô precisando que esse cara tenha um colisor, né? Porra, você arrasta o colisor no componente, que já é outra palavra chique das coisas que tem dentro da engine, e ele, porra, legal. Agora, se bater numa parede, ele não vai atravessar a parede, né? E coisas desse tipo. Arthur, quer adicionar alguma coisa? É, eu acho que também é legal saber que a Andy, ela também te dá mais ou menos uma receitinha de como você vai abordar o seu projeto. Então, por exemplo, na Unity você meio que já separa alguns objetos e eles têm esses componentes, e aí você vai ter essa interação desses objetos na sua cena para
de fazer o seu jogo. Então, cada engine ela tem isso que para a gente chama de framework, que é como se fosse um passo a passo de como você o que vai acontecer, em que ordem que vai acontecer no seu jogo. Então, não só ela te dá essas ferramentas prontas de tipo tem física, tem que mostrar as coisas na tela, né? Mas ela também te fala, ó, vai acontecer primeiro a física, depois eu vou fazer isso com seus objetos, depois eu vou fazer isso com tal coisa e tal coisa. Isso seria a sua framework. Ah, que legal. E além disso, porque isso é muito já o que vai chegar até no usuário, né? Mas muitas delas também te dão um bando de ferramentas para te ajudar a desenvolver mesmo. Então tem toda uma interface da Unity, por exemplo, para te ajudar a posicionar os objetos na sua cena, para te ajudar a editar os valores ali, para deixar o seu personagem um pouquinho mais forte ou não. Então tem também esse conjunto de ferramentas que não são para fazer o jogo rodar, e sim para fazer você fazer o jogo. Uhum, uhum, uhum. É quase que uma caixa de ferramentas mesmo, e aí você coloca o que você quiser para, sei lá, fazer sua escrivaninha, né? Você usa as ferramentas para montar a escrivaninha, se você quiser montar um armário, né? Muito legal. Uhum. Bom, a gente ouvia muito falar, né? Que toda vez que você abre um jogo, ele grita ali, né? As ferramentas, e principalmente ele grita pra gente qual é a engine, muitas vezes, né? Então a gente tá bem acostumado, né? De ver Unity nesses jogos muito indies, ou há muito tempo atrás se utilizava, sei lá, até hoje, né? A Unreal, as Unreals antigas eram mostradas, e os jogos já de publisher grandes, tipo a CryEngine, a da EA e tudo mais. E aí eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso, né? Tipo, anteriormente não existiam engines, e aí foi começado a criar engines, e por que isso foi feito? Vocês têm alguma noção? Como é que foi essa história e tudo mais? Se eu não me engano, a Unreal nasceu de um jogo mesmo que estava sendo desenvolvido, agora eu me esqueci o nome dele, e a partir desse jogo que foi criando essa engine, porque justamente, como a gente falou, muito do que você faz vai ser replicado em outros jogos, você não precisa reescrever toda a física, se vai ser exatamente igual em todo lugar. Uhum. Então, hoje a gente vê mais engines, porque como em qualquer outra coisa de software, né, tá cada vez mais fácil de você ter acesso a tanto coisas para desenvolver website e também coisas para desenvolver jogos. Mas eu acho que inicialmente saíram de pessoas que já estavam fazendo jogos e começaram a estruturar melhor aquilo para ser algo reutilizado. É tipo, porra, tô fazendo o jogo de tiro número 1, quero fazer o jogo de tiro número 2, eu não vou precisar fazer tudo de novo, né? Coloca tudo, separa isso do jogo, coloca num outro pacotinho, e aí você pega o pacotinho e coloca no segundo jogo, já tá meio que pronto, assim, né? Meio que. Imagino que deve ter sido meio que um pensamento desse, né? Pra gerar Sim. uma engine, né? Eu acho que também é legal pensar que todas as empresas, né, de alguma forma usam essas engines. No começo, a maioria dos engines eram particulares, né, proprietárias, mas a partir do momento que mais pessoas têm acesso a desenvolvimento em geral, né, passa a ser uma coisa viável comercializar uma engine, né? Que Legal. é o que a gente tem hoje, né, com a Unity e Unreal. Então, por mais que antes eles já tivessem alguma coisa interna, esse passo a mais precisa ter uma user base, né, para fazer os jogos em cima da Unity, que também advém de cada vez mais pessoas estar usando Unity e também facilitar o publishing, né, desses jogos que você faz. Eu acho que uma virada de chave muito grande que aconteceu, principalmente nesse universo que você está começando da Unity, é o fato dela ser grátis para o cara testar, né? Acho que quando antigamente, puta, para o cara pegar a engine que é feito o Super Mario, era impossível você adquirir isso se você não fosse amigo do Miyamoto, sei lá, amigo dos caras da Nintendo. Já a Unity, cara, qualquer maluco aí pode baixar e testar, né? Eu acho que foi a virada de chave para a galera, a popularização das engines foi essa brincadeira de você poder comprar e poder primeiro testar ela, brincar com ela e gerar seus joguinhos gratuitamente, né? Com certeza. Agora que a gente explicou o que é uma engine, de onde elas surgiram ou para que servem engines, né? Qual é o momento que eu escolho uma engine? Tipo, como é que eu sei, pô, eu vou fazer esse jogo aqui e eu tenho que escolher
essa engine tal? Porque a gente fala de engines mais famosas, como Unity, Unreal, mas, por exemplo, se eu quisesse fazer um jogo web, será que eu uso a Unreal para fazer um jogo web? Qual é o momento que eu escolho a engine? Eu diria que depende muito do pipeline, né? E tipo, o pipeline de um desenvolvedor indie vai ser bem diferente de uma empresa, né? E aí, eu acho que o momento correto para se escolher é quando você tiver requisitos o suficiente que vão lhe dar informações sobre que tipo de funcionalidades vão ser necessárias ali, né? Por exemplo, se você de repente decide colocar algo com geração procedural ou com alguma coisa muito pesada, né, em relação a poder computacional, você vai ter que priorizar isso na escolha da sua engine. Provavelmente na escolha da sua plataforma também. Então, tem gente que eu conheço que usa até algumas engines diferentes para prototipar ideias, e aí quando tem essas ideias mais prontas, eles pensam de novo nessa opção, né? Tipo, com o protótipo pronto, beleza, vou continuar nessa, troco para outra engine. Conheço até alguns criadores de conteúdo que migraram jogos indies inteiros assim para outra engine, porque viram que a partir de certo ponto valia mais a pena continuar na outra. Caraca. E aí, assim, eu acho que, beleza, esse processo dá trabalho de Uhum. mudar para um engine, mas eu acho que é até uma opção interessante você sempre ter na cabeça, assim, né? Então, você vai priorizar as suas features, normalmente. Ou talvez, se você tiver em alguma empresa, em algum esquema de sprints, você vai priorizar a monetização do jogo e você não tem tempo nem dinheiro infinito para fazer a troca do seu projeto de engine, né? Mas assim, a partir do momento que você já sabe mais ou menos os requisitos ali que você vai ter, as mecânicas principais, eu diria que é o momento ideal para escolher por qual engine você começa. Então, eu concordo com tudo. Eu acho que é bem difícil, a partir do momento que você começou o projeto, você ter essas trocas e elas vão acontecer mesmo nessa situação, né? Que você tem alguma coisa blocker ali que, por algum motivo, aquela engine não suporta X coisa que você quer fazer. Eu adicionaria duas coisas nessa mistura de como escolher. Um é um pouco do histórico da empresa que você está trabalhando, porque por mais que muitas das coisas já venham na engine, tipo física e sei lá o que mais, muitas das features que você chega a ver no final do seu jogo, né, são desenvolvidas internamente. E você acaba que consegue compartilhar isso também entre jogos, principalmente na TEPS, né, que tem jogos muito, muito parecidos. Então, esse histórico também conta bastante. E direto eu ouço também dessa coisa de você não querer botar todos os ovos na mesma cesta, e tentar Uhum. diversificar um pouco para não ficar, por exemplo, só fazendo jogo na Unity e aí de repente, sei lá, acontece alguma coisa e vocês estão na mão. Isso é uma coisa, por exemplo, que aconteceu também na TEPS. A gente usava o Corona, a Corona ou Corona Engine, não o vírus, e de repente eles quiseram mudar o sistema o jeito que eles faziam o pagamento, né, para eles. Esqueci o nome disso. A cobrança de royalties, né? Tipo, a cobrança de royalties. Isso, isso. E aí, de repente, a gente tinha que mudar, porque aquilo não fazia sentido algum para a estratégia de negócio da TEPS, né? Então, foi uma loucura, a gente conseguiu, no final, usar uma outra engine que chamava Love, também em Lua, e, tipo, portar nossos jogos, mas foi bem isso, né? De como a gente estava tudo nessa mesma engine, acabou que afetou bastante a empresa, né? Eu acho que uma outra questão legal de se colocar é quando você for pensar no seu jogo e escolher sua engine, vale a pena você estudar a engine, não super aprender ela, mas entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos de cada engine, né? A engine da Unreal é muito boa em fazer jogos 3D, ou a Unity é muito rápida de você portar um jogo de PlayStation para Xbox, esse tipo de coisa. Isso é fácil de você achar na internet, tipo, jogos 2D é mais legal você usar o Godot, esse tipo de informação. Tudo depende do projeto, como a galera falou, mas olhar as vantagens e desvantagens também, sei lá. O Unity gasta muito memória, esse tipo de coisa, sabe? É uma outra questão que você tem que pensar e colocar na balança para ver da onde você começa, tirando todas essas informações que vocês falaram, né? Vocês diriam que o nível de senioridade da equipe também seria um fator para a escolha? Tipo, uma equipe que
por exemplo, eu estou começando agora a fazer jogo, não sei de muita coisa. Será que vale a pena eu começar pelo Construct, que é um lugar mais fácil, do que partir para Unreal de cara? Então, nível de senioridade influencia também nessa escolha? Eu diria que pode influenciar na escolha inicial, assim, mas eu acho que você tem que pensar um pouco mais a longo prazo. Também vai depender do projeto, né? Porque se você quer um projeto, por exemplo, de jogo maior que demore 1, 2 anos para ficar pronto, você tem que tomar essa decisão com muito mais cautela, né? E tentando ignorar mais esse tempo de aprendizado da engine do que escolher só a mais fácil para começar, né? O que também não é um problema, assim. Muita gente prioriza a engine que vai levar o seu jogo mais rápido para o mercado, né? Tipo, minimizar o tempo em que eu tenho um protótipo pronto. Isso é, claro, completamente válido. E aí vai das prioridades. Mas, assim, engines diferentes são instrumentos de fazer jogo. Eu não acho que a senioridade de uma pessoa deveria ser específica por engine, assim. Claro que você tem um conforto maior com engine, você sabe que, eu, por exemplo, sou mais confortável com a Unity. Eu sei que se eu pegar um projeto para fazer em Unity, eu vou economizar muito tempo de aprender novos detalhes de outra engine. Mas eu acho que você tem que pensar mais no bem do projeto do que nesse tempo, claro, a não ser que você esteja com prazos muito curtos. Eu acho que a senioridade ela vai bater mais quando você não está numa empresa, né? Porque, em tese, vão ter outras pessoas para te ajudar ali. Então, pensando em coisa individual, eu acho que meio que tanto faz. Mas existem, eu acho que tem, por exemplo, acaba que com o uso, né, fica mais fácil, por exemplo, o uso da Unity, ela é muito mais difundida, né? Então acaba que existe uma comunidade muito grande, muito recurso para você aprender. Então, eu acho que isso pode pegar um pouco nessa quesito de senioridade. Se você não estiver tão confortável em buscar informação na internet e conseguir, Legal. tipo, realmente aprender, talvez com menos guide, né? Menos gente te ajudando, sozinho, eu acho que talvez existe um pouco desse peso da senioridade, mas para uma empresa, eu acho que vai ser mais essa coisa do projeto mesmo. Uhum. Às vezes, muitas vezes, eu imagino que você nem tem o poder de escolha, né? Se você não é o lead game dev e você vai entrar, sei lá, na TEPS, o Daniel acho que não pôde escolher qual era a engine que ele ia trabalhar, né? A galera impôs, falou, não, é Unity ou é a engine própria da empresa, esse tipo de coisa, né? Com certeza. E várias vagas já são anunciadas com o nome da engine, né? Então é tipo desenvolvedor Unity, desenvolvedor Unreal, não é desenvolvedor de jogos. Então muitas das empresas já querem esse atalho de a pessoa já chegar sabendo, né? Elas não têm o tempo disponível para fazer o onboarding. Bom, gente, eu acho que tem mais uma perguntinha que é bom a gente falar, né? Explanar isso para a galera que realmente nunca trabalhou e nunca colocou a mão na engine e tudo mais. E uma que é muito legal que eu vou falar para vocês, são duas perguntinhas. A primeira é: quem precisa saber mexer na game engine em um estúdio de jogos e se é preciso saber programação para mexer numa engine? Eu, eu gostaria que todo mundo, mas assim, lógico, com diferentes profundidades e até ferramentas, né? Então, geralmente, um programador, ele acaba que ele sabe um pouco de tudo. Lógico que ele não vai saber fazer a animação, mas ele sabe como é que funcionam as ferramentas de animação, por exemplo. Enquanto talvez, por exemplo, um artista vai saber mais as coisas de rendering, como colocar as sprites, como fazer a UI, como fazer. Então acaba que você tem um pouco mais de especialização, principalmente na parte de produção, que então vai envolver GD, artista, programador e tal. Agora, subindo um pouco para producers, PO e afins, eu ainda acho que é legal saber, principalmente porque se você quiser estar um pouco mais inteirado de como está o desenvolvimento do produto, muitas vezes você não vai ter uma build lá feita. Então, se você tiver a desenvoltura ali de pegar para jogar, já é muito bom. E perceba que pegar para jogar é uma coisa bem simples. Então, é por isso que eu estou falando que existem profundidades, né, que cada pessoa deveria saber. Mas pelo menos a parte de produção, geralmente tem uma parte ali que você tem que ter uma noção. Isso. Posso completar? Por favor, por favor.
Queria adicionar um pontinho que é, algumas engines elas segregam essas seções muito bem, né? A Unreal é um exemplo desse, que ela separa muito bem a parte de interface da parte de programação do jogo. E aí, por exemplo, um profissional lá que for montar a interface não precisa ser necessariamente um programador, ele vai mexer naquela parte da Unreal que é especificamente focada na interface. E aí, essas seções são segregadas de maneiras diferentes, em engines diferentes, né? Eu concordo com o Arthur de que idealmente todo mundo, ou quase todo mundo, e que também várias engines permitam que o desenvolvedor façam ferramentas para possibilitar que outras pessoas mexam em coisas dentro da Unity, né? Um exemplo mais claro que eu posso dar é, por exemplo, ferramenta de montar um mapa. Então, imagina que você está fazendo um level design inteiro, e aí chega o level designer lá e ele muito provavelmente não vai querer colocar objeto por objeto na cena, né? Então, o desenvolvedor já vai ter feito ferramentas que possibilitam uma edição melhor do terreno ali, ou, sei lá, colocar vários objetos de uma vez, sabe? Então, existe um meio termo aí em que o desenvolvedor pode facilitar também esse acesso de pessoas não programadoras para parte da engine que normalmente precisaria de programação. Tem gente, inclusive, que trabalha focada só nisso. Eu acho que eu, como uma visão de game designer, também posso dizer que é realmente bem legal um game designer ou uma pessoa que trabalha nesse universo um pouco mais da concepção das ferramentas e das features, saber um pouco de programação e saber um pouco de mexer nas engines. Porque é muito mais fácil você entrar lá no programinha, mudar e fazer um pull request, né? Mandar para o ar do que eu esperar um dev, colocar a mão, trocar o número do tiro da bala de 20 de dano para 25, sabe? Você ganha também muito tempo em cima disso. E também, claro, se eu preciso fazer uma prototipação na minha casa de qualquer outra feature que eu queira, saber programar e conseguir pelo menos mexer rapidinho ali na engine, saber montar uma tela, como vocês falaram, e mexer nas ferramentas que um dev vai desenvolver, provavelmente para mim, é também uma puta mão na roda. Então é o que vocês falaram, né? Acredito que pelo menos todo mundo da produção deva saber, em medidas diferentes, pelo menos mexer um pouco na engine e também aprender como andar pelo seu próprio projeto, né? Eu acrescentaria, o Phil falou até no momento que ele estava respondendo, que tem vagas que já são anunciadas como desenvolvedor em Unity, desenvolvedor Unreal. Isso não é muito anunciado para game designer assim, mas às vezes a vaga de game design pede, ó, precisa que você tenha experiência com Unreal, precisa que você tenha experiência com Unity. Então, eu diria que é importante hoje em dia todo mundo saber mexer, até mesmo para você conseguir um emprego, não só dentro do dia a dia, mas para você conseguir. Então, ter tido experiências, feito jogos em diversas engines é importante nisso daí. Bom, a gente comentou agora, né? Mas eu queria responder a segunda pergunta, que é basicamente se é realmente preciso saber programação para mexer numa engine. Eu sei que existem outras engines que talvez não precisam, mas eu queria que a gente dissertasse um pouco sobre elas. O que vocês acham? Você acha que, pô, um cara que não sabe nada de programação, ele vai precisar primeiro aprender a programar para depois mexer numa engine? Ou tem algumas outras maneiras de fazer isso? Eu acho que depende do que você vai fazer e depende da engine. Por exemplo, o Corona, que eu tinha falado antes, ela não tinha nem interface visual, então você tinha que saber programar. Mas nas grandes, que Unreal, Unity, Godot, todas elas têm uma interface, o que permite qualquer pessoa a mexer lá e alterar o jogo e testar o jogo e fazer várias coisas sem saber um pingo de programação. É lógico, se você for entrar como programador, você vai ter que saber, mas existem muitas coisas que você consegue fazer sem nunca nem saber que língua está o script. Eu acho que vale também a gente citar que tem algumas engines, que é engines como o Construct e também o Game Maker mesmo, né? Que pode ser sim considerado uma engine, que o cara realmente não precisa ter um entendimento sobre programação, né? Porque ele tem toda uma interface que você consegue, com caixinhas, linkando coisas, fazer, sei lá, o personagem pulando, ou um personagem andar e atirar, essas coisas mais simples, né? Que mais tradicionais de jogos é o que a gente está falando, né? Não dá provavelmente para você fazer uma coisa muito complexa, uma coisa muito fora da caixinha nesses tipos de engines que são mais limitadas e sem a necessidade de programação. Mas para você fazer seu primeiro joguinho, né? Ah, quero fazer realmente só uma cópia de Super Mario.
Talvez daria para você fazer no Construct ou nessas pequenas ferramentas sem programação que tem por aí, né? Perfeito, Vitor. Eu só completaria aqui que, puxando o peixe um pouco para o lado da programação, você, essas Uhum. ferramentas que você mencionou, da Construct, tem o Game Maker Studio também, elas têm essas ferramentas que a gente chama de Visual Scripting, né, de que é arrastar a caixinha, botar o fluxo e tal, e isso é programação. Pode crer. E eu acho que muita gente eu quero fazer um jogo, mas eu não entendo nada de programação, tem esse medo assim, e aí a gente tem essas ferramentas que permitem você programar visualmente com caixinha sem ter que escrever código, né? E a pessoa faz isso e continua com medo da programação. E eu queria só dizer que isso já é programação. Parabéns, você já é um programador. Muito bom. É só uma linguagem diferente, assim. Exato. Mais palpável, mais palatável, né? Mas você já tá pensando logicamente ali, né? É muito legal. Bom, e agora que a gente falou, né, tipo, que dá para trabalhar numa engine sem saber programação, mas tem até algumas engines que ajudam você a, a criar. Mas beleza, eu, programador, eu, game designer, eu, artista, eu quero entrar no mercado, mas eu não sei mexer ainda na Unity, na Unreal, no Construct. Como é que eu começo a aprender a mexer em uma engine? Eu acho que aprender é uma coisa muito pessoal, no sentido de cada pessoa processa as coisas de um jeito. E na era que a gente vive, né, tem o tipo de que você quiser de informação do jeito que você quiser. Então, vai ter YouTube, se você precisar de ver mais visual, tem aulas presenciais também da maioria das engines grandes. Tem muito texto, tem muito jogo aberto que você pode ver, abrir o jogo e ver como é que a pessoa fez. Para mim, eu não dispenso realmente fazer um jogo. Eu acho que se você quer aprender, você tem que fazer ele no tranco e barrancos que seja, mas você tem que botar a mão na massa e tentar fazer as coisas. E a parte boa é que a maioria dessas engines são de graça, então você pode pegar e ir brincando, de graça até certo ponto, né? Mas assim, inicialmente você pode mexer nela à vontade para testar o que você quiser e entender o que você quiser. Eu acho que nisso os programadores têm um pouco mais de vantagem, porque é mais difícil você ficar travado em alguma coisa, porque, sei lá, se um artista, se não tiver lá o bichinho voando, ele só vai fazer uma animação lá meio que parado. Então, de certa forma, você ainda depende do trabalho de outras pessoas. Mas, eu acho que tem muito vídeo, tem muito texto, principalmente de engines mais conhecidas. Então, Unity e Unreal tem bastante. Eu concordo totalmente, Arthur. Eu acho que é muito importante você ter um projetinho pessoal assim que você queira fazer e cuidado com isso, né? Escolha o escopo mínimo possível. Lembre-se, você está tentando aprender alguma coisa. Então, qualquer um bonequinho que pula em cima da cabeça dos outros bonequinhos e mata os outros bonequinhos. Não precisa ter nem mapa, nem nível, assim. Um projeto realmente muito mínimo. E aí, baseado nas suas necessidades, você vai pesquisando e vendo como é que faz cada feature que você precisa para aquele jogo, né? Eu recomendaria antes disso, se você não tem experiência zero com a engine, tem vários cursos de graça, assim, no YouTube, séries de vídeos que tem projetinhos específicos que você faz e segue do início ao fim. Eu sugeriria um desse, mais para entender boas práticas, assim, saber onde fica cada coisa na engine, explorar, né? E aí depois já partir para um projeto seu, assim. E aí, baseado nas suas necessidades, você vai adequando os aprendizados. E eu acho que é até muito mais motivador também do que você ficar reproduzindo o que uma pessoa no curso faz, né? Eu acho que uma outra coisa que vocês estão comentando, que eu acredito que também é até um foco das engines hoje em dia, é que elas próprias também desenvolvem seus próprios cursos, né? Se você entrar lá no site da Unreal ou até da Unity, lá eles mesmos criam os seus próprios cursos, porque o que eles querem é que quanto mais gente usando a engines deles, melhores, né? Então tem curso para iniciante, tem curso para intermediário, tem até alguns certificados que você pode tirar, né, para depois colocar no seu currículo, para mostrar para a galera que você realmente sabe mexer com a ferramenta, né? Mas são muito bons, né? Eu aprendi dessa maneira, olhando o próprio curso da Unity lá, eu coloquei a mão na massa, fiz o joguinho com as ferramentas e com os assets prontos que ele tinha lá
E foi o meu primeiro contato. E, cara, depois dali eu só falei: ah, e se eu tirar o asset do personagem da Unity e colocar o asset do cachorrinho que eu vou desenhar? Pronto, eu já fiz o meu joguinho, né? Eu acho que é dessa maneira que dá para se aprender. E como o Arthur falou, na internet, meu irmão, você acha qualquer coisa, né? Uma coisa nisso também, tem sites que são sites voltados para fazer curso, tipo Coursera, Udemy e vários. Muitos deles te dão até certificação, porque uma coisa também é você dizer que você sabe, outra coisa é você tentar provar isso para alguém na hora de fazer uma entrevista, né? E, inclusive, você ter projetos feitos ajuda muito a provar que você sabe mexer, que você vai simplesmente falar, ó, então, fiz isso de tal e tal forma. Então, criar um projeto eu acho que é muito importante. E uma coisa que, sei lá, eu acho que é legal, porque se você for só aprender a programar qualquer outra coisa, acaba que é uma coisa meio, sei lá, que você não é tão pautável, você não consegue ver direitinho, Palpável. palpável, isso aí. Enquanto com jogos é bem diferente, sabe? Você tá vendo o seu jogo mudar, você tá vendo o seu jogo criar um corpo, e pelo menos para mim isso é uma coisa muito motivante. E geralmente estudar é um saco, né? Mas quando você tá vendo o seu trabalho criar vida ali, eu acho que é uma coisa que ajuda. Então, principalmente quando você tem isso atrelado a um projeto que você já está motivado para fazer e você está vendo ele aos poucos crescendo, eu acho que isso pelo menos facilita você continuar engajado ali, né? Phil, mas aí você, beleza, eu, né, posso aprender de várias formas diferentes e tal, mas pensando no modo carreira, por exemplo, digamos que eu quero ser um desenvolvedor mais para console ou um desenvolvedor mais para Unity. Tem conhecimentos de, tipo, tem engine que eu deveria me especializar mais, eu deveria procurar mais, porque elas são as mais utilizadas durante aquela carreira, tipo, no mobile a gente vê mais essa engine ou essa outra. E além disso, complementando, né? Pô, imagina que eu tô na Game Jam e tô nesse foco de me especializando, sei lá, na Unity, mas aí falam, pô, Pietro, mas aqui a gente vai usar Unreal, tô dizendo só porque são as duas maiores. Tem aprendizado ruim? Tipo, tem coisas que eu consigo levar pô, já utilizei uma ferramenta que tem uma parte mais visual. Tem conhecimentos que são válidos para, não todas, né? Porque senão seria genérico demais, mas que eu consigo levar de engines para outras. Então, voltando resumindo a pergunta, é, s- devido à carreira, tem engine que eu deveria me especializar ou procurar mais? E se tem conhecimento que é intercambiável entre engines? Boa. Respondendo a segunda pergunta primeiro, que é mais curta, sim, tem muita coisa que você aprende no Engine e consegue reaproveitar para as outras, muita coisa de boa prática, de organização de projeto, principalmente se você aprender fazendo projeto com outras pessoas na equipe, porque organizar um mesmo projeto com várias pessoas mexendo ao mesmo tempo não é algo trivial, e você aprende à medida que vai fazendo, e isso é uma habilidade muito importante, assim, em qualquer vaga de emprego, principalmente de programação, você vai ter lá um requisito falando de GitHub, né? Que é basicamente um sistema de controle de versões, que é basicamente um jeito de coordenar várias pessoas trabalhando na mesma coisa ao mesmo tempo. Então você reaproveita muita coisa disso entre as engines. E em relação a melhores engines para se escolher para procurar emprego, eu diria que atualmente a gente está dominado por várias vagas de Unreal e Unity. E nos últimos meses, assim, principalmente depois dessas crises que a gente está tendo, é, no nosso setor, né, a gente vê muito mais vagas de Unreal. E eu acho que é por causa da menor oferta, né? Unreal tem coisas mais complexas, por exemplo, a linguagem de programação, que é com C++, então existem muito mais programadores Unity do que Unreal, principalmente porque Unity é muito mais amigável para você começar, então muita gente começa pela Unity, muita gente é mais confortável e domina mais a Unity. E também porque eu vejo várias empresas que utilizam engines próprias, né? Então a gente falou que a Unreal, por exemplo, era um engine de um jogo específico que depois lançaram para o público todo, né? A gente ainda tem muitas empresas que têm suas próprias engines dentro delas e elas não liberam para o público. Então, quando você é contratado pela empresa, você tem que aprender a engine daquela empresa específica. E muitas vezes essas engines são feitas em C++, que é a linguagem de programação que a Unreal usa. Então eu já vi muita vaga procurando experiência em Unreal, não para você mexer em Unreal, mas por ser
muito mais traduzível o conhecimento que você já tem para uma engine própria da empresa. Normalmente, vagas de Unreal são mais focadas em jogos AAA, jogos maiores, de equipes maiores também, enquanto a maioria das vagas de Unity são mais focadas em jogos um pouco mais casuais, até alguns jogos indies, assim, e eu incluo também jogos mobile, jogos de browser, que são mais leves também. Assim, sempre vai ter pontos fora da curva, né? Sempre vai ter vagas de Unreal para jogos casuais e mais levinhos, sempre vai ter vagas de Unity para jogos super pesados. Mas estou falando dos 85% aqui. Para complementar, eu acho que não existe conhecimento que você perde. Eu acho que dá até para pensar até em mais coisas que você traduz de Unity para Unreal, por exemplo, o próprio jeito que a framework, né, o jeito que você aborda os jogos é muito parecida nas duas engines. Você pode expandir isso até para programação mesmo, que a gente falou, se você tiver conectando lá a Visual Scripting, você já está começando a aprender a lógica de programação e você consegue traduzir isso para aprender C Sharp, e sabendo C Sharp, é muito mais fácil você já começar a aprender C++. Então, essas coisas, elas, você não existe conhecimento perdido. Para mim, em qualquer uma dessas que você começar, esse segundo passo para qualquer outra é muito, muito mais fácil. Tanto é que nem ele falou, tem vagas que é para alguma engine interna, que você vai ter que contratar alguém que não sabe sua engine, porque ela é interna, e a empresa sabe que você vai conseguir se adaptar, porque as coisas ainda assim são muito parecidas. Lógico que cada um tem as suas especialidades, né? Não é exatamente igual, mas tem muita coisa que dá para reaproveitar. E uma outra coisa que eu falaria sobre esses mercados, existe um mercado novo, né, que está crescendo, que é o mercado de realidade virtual. Massa. E nesses, eu acho que os dois ainda estão meio que nessa disputa de quem que vai ser o líder, tá? Os dois estão investindo pesado. E também existe, lógico, sempre aquela coisa do Unreal tentando fazer a engine ficar um pouco mais amigável ali para ver se consegue pegar gente mais indie, e também a Unity tentando fazer uma coisa mais parruda para disputar com os gráficos que tem na Unreal, por exemplo, soltando a pipeline lá de High Definition. Mas, assim, eu acho que o que ainda não está tão estabelecido do que vai rolar vai ser essa coisa com realidade virtual, que também não está nem estabelecido como é que vai ser esse mercado como um todo, né? Bom, gente, eu vou tentar fazer uma parada meio maluca aqui com vocês, já que a gente já tá falando sobre Unity e Unreal, né, que é a batalha, né, a grande batalha das engines, eu queria separar a gente em times e a gente vai tentar disputar para mostrar para os outros quem que é o melhor. Então vamos lá. Daniel e Pietro, vocês são o time Unreal e eu e o Arthur somos o time Unity, e vocês vão ter que falar pra gente por que Unreal é melhor que Unity e vice-versa. Então, com a palavra, Daniel, depois Arthur, quero sua réplica, por favor. Vamos fazer como é que os caras fazem, né, politicamente, fazer um Debate. debate, isso, vamos pro debate. Caramba, muito bom. Daniel, por que Unreal é muito melhor que Unity e deixa ele no chinelo? Vai. Eu vou dizer agora, porque Unreal, ela separa muito bem as responsabilidades em equipe grande de pessoas. Se você for chegar na Unity e você for um desenvolvedor e do seu lado você tem um artista técnico ou até uma pessoa que vai lá fazer a UX de uma tela, vocês três vão estar mexendo na mesma cena. Isso quer dizer modificações no mesmo arquivo, o que quer dizer muitos conflitos quando todo mundo for terminar as coisas que vocês estão fazendo. E na Unreal não. Na Unreal você tem sessões da engine diferentes para cada uma das atividades e todo mundo trabalha na paz. Esse é o primeiro ponto. Porra, Arthur, sua réplica. Existem formas de você evitar esses problemas, por exemplo, o uso de prefabs, nested prefabs, todos os tipos de prefabs, basicamente, e 90% dos jogos, eu acabei de chutar o número, não chegam a ser tão grandes assim, a ponto de ter tantos problemas com conflitos e tudo mais. Então, se você não está pensando em fazer um jogo gigante, que é principalmente para onde a Unreal é usada, você consegue se virar muito bem com a Unity e ter um protótipo bem mais rápido. E ter um jogo já bem mais rápido. Boa. Arthur, sua vez de atacar. Ataque. Calma, eu só tava pensando em defender ainda. Desculpa.
Eu sei, eu sei. Eu acho, eu acho que hoje a Unreal, não só por causa de C++, mas como um todo, ela é muito difícil de você achar informação tanto em como desenvolver, achar outros jogos já publicados que estão abertos, achar informação em geral para você entrar nesse mundo. E acho que é isso aí. Daniel, por favor, sua tréplica. Eu acho que é isso, né? Não pode concordar com o adversário, né, no debate político, tem que defender. Eu me contive para não fazer isso também. É, não, acho que não. Não, mas o sistema de visual scripting da Unreal, que é o que a gente falou, né, de arrastar quadradinhos e conectar e programar sem ter que mexer em código, é talvez o sistema mais robusto de todas as engines que a gente tem hoje. O sistema da Unity de visual script lançou recentemente. Então, para a pessoa que tem esse medo de aprender C++ ou quer aprender C++ mais lentamente, ela consegue tranquilamente começar a desenvolver um jogo na Unreal pelo visual script dela, que ela chama de Blueprint. E a partir do momento que você for precisando de coisas mais customizáveis, você vai conseguindo ter pacotinhos de aprendizagem de C++, assim. Então, existem maneiras de abordar para fazer essa curva muito mais suave. Eu diria até mais suave que a Unity, se você também não tiver experiência com a linguagem da Unity. Boa. Gente, muito legal, muito legal. Pietro, quem ganhou? Fala pra gente. Quem ganhou foi A sociedade. o GD de bolso ganhou com esse belíssimo debate. Os nossos ouvintes, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Gente, eu queria só comentar também um pouquinho rápido sobre as stores, né? A gente, como vocês estão falando da Unity, da Unreal, a gente pode comentar um pouquinho também sobre elas e o que que elas são para o desenvolvimento de jogos, né? O que que elas trazem também de vantagem e para que elas servem? Das stores, a Unity Store e a Unreal Store. Eles são lugares que lugares, leia-se um lugar na internet, né? Que você pode comprar assets prontos para qualquer coisa que você quiser. Então, isso vai desde, por exemplo, para o modelo 3D do seu personagem, ou de uma casa, ou de uma árvore. Pode ser música, mas pode ser até tipo código de como gerenciar, sei lá, as falas do seu jogo, o seu sistema de narrativa. Por exemplo, o Fungus faz isso na Unity. Legal, muito bom. Então, ele realmente tem toda uma gama para você poder comprar. É uma lojinha, né? É uma lojinha que você compra ferramentas, é o que eu sinto também. Mas é meio que isso. É uma lojinha. As stores são muito úteis quando você não tem todas as especialidades dentro de um time, né? Então, pô, é muito difícil você ser um desenvolvedor solo na equipe, né? Você não tem como você saber de música, arte, talvez arte 3D e programação e várias outras coisas tudo ao mesmo tempo. Então, a Store tá lá para tapar esses buracos, né? E muitas vezes você consegue fazer isso muito bem. E até em times onde já tem aquelas especialidades, você consegue encontrar coisas para comprar que vai economizar muito seu tempo. E tem um medo na comunidade, né, de jogos feitos com assets da Store, porque são mais reconhecíveis, principalmente com assets mais famosos, né? Então, certas coisas você vê em jogo, da perspectiva de um desenvolvedor, você já reconhece, tipo, essa pessoa comprou esse asset, assim. Mas Uhum. quando você compra, né, aqueles objetos 3D, ou aquela arte, ou aquele som, você também tem a possibilidade de modificar eles um pouco. E eu já fiz muito isso em Game Jams, de reaproveitar assets para economizar trabalho, mas mudar eles de uma forma que eles fiquem quase irreconhecíveis, né? Tendo, sei lá, 30% do trabalho que eu teria se fosse fazer do zero. E realmente é muito bom. Eu lembro até que, tipo, na época que a gente estava desenvolvendo joguinhos para Game Jams, a gente queria fazer um joguinho de multiplayer. E, cara, a gente pegou em 5 minutos o Photon lá, que é uma biblioteca de multiplayer na Unity Store, e pronto, o jogo tava multiplayer. Agora a gente só fazia as chamadas no código, mas todo o sisteminha de servidor, né, dado que a gente não queria fazer um jogo gigante, né, escalar nem nada, foi uma mão na roda pra gente, assim, e, meu, super aconselho a galera pesquisar até. Porra, quero fazer um sistema de colisão do jeito X. Porra, procura que provavelmente já tem pronto, sabe? É muito legal. Eu acho que muitas pessoas têm um certo preciosismo querendo falar que fez tudo, que criou tudo.
E eu digo que é melhor você ter um jogo pronto, sabe, alguma coisa feita do que você não ter tempo de fazer todas as casas, todos os carros e tudo que você quer botar no seu jogo. Então, só compra e é melhor. Segundo ponto não existe nada nessa vida agora que a gente faz sem a contribuição de outras pessoas, então eu não acho nessa ideia de, comprou, não comprou, sim, eu estou fazendo também em cima da Unity, que foi o trabalho de outras pessoas, eu estou fazendo em cima de N coisas que são o trabalho de outras pessoas. E por último, eu esqueci. Sim, tem outras formas de usar isso também, né? Principalmente em prototipagem, quando você ainda não tem tanta certeza de que tipo de jogo que você vai querer estar fazendo, é comum você comprar só para você ter ali um placeholder e não ficar uma coisa completamente irreconhecível. Comprando esses assets, você consegue testar uma ideia, ver se ela é legal de jogar, se ela é interessante, e depois aí você chega com o seu time mesmo e faz aquilo ficar nos padrões que você quer. Então, tem muita coisa para fazer, é um lugar muito bom. E eu diria mais, tem muitos outros lugares para você comprar. Existe a Unity Unreal Store, mas também existem, sei lá, uns 70 sites para você comprar arte 3D também. Então, e também o GitHub está cheio de bibliotecas sobre coisas de networking e tudo que você quiser também. Então, vejam o que as outras pessoas fizeram, não reinvente a roda. Ô, Arthur, mas eu queria explorar um pouquinho isso que você acabou de falar, porque, beleza, para fazer protótipos eu acho que é muito útil tudo isso que você falou, né? Mas, por exemplo, se eu já estou com um jogo com um estilo de arte mais desenvolvido, até mesmo com 3D, e eu acho, sei lá, vou dar um exemplo do que eu já passei. Eu estava fazendo um jogo sobre pet shop, há muitos anos atrás, e esse jogo a gente tem animais 3D. E aí eu tive que comprar mais animais na Unity. Só que eu tive um problema que, tipo, eles não funcionavam muito bem, o mapeamento deles não era tão interessante, a animação. Então, é assim mesmo, é só comprar ou às vezes tipo, tem que olhar um pouquinho mais o que você está comprando? O que é que eu preciso olhar na hora que eu for comprar uma coisa para pôr no meu jogo? 90% das vezes você vai ter que fazer alguma mudancinha, tá? É, eu só quero abrir o Asset Store, porque eu tenho quase certeza que você consegue dar refund se não for alguma coisa que. Bom, tem o refund policy, então eu imagino que tem algum tipo de refund, mas eu não lembro. Mas assim, existem, acho que, dois principais grandes tipos de assets. Existem as bibliotecas de ferramentas, né, principalmente de código, né? Que você vai ter, por exemplo, o Photon, que muitas vezes às vezes você não consegue nem explicar com tanto detalhe ali o que ele vai te dar mesmo de feature, como é que ele vai integrar, se ele é performático ou não. Então, esse tipo de coisa é um pouco mais difícil de você saber sem realmente pegar e testar lá. Os outros, eu acho que você vai ter que passar com a sua equipe de conteúdo para ver quais as modificações teriam que ser feitas. Que nem o Daniel falou, tem muita coisa que você consegue comprar e fazer algumas modificações e ele já fica usável no seu jogo. Então, às vezes, por exemplo, você pode pegar pacotes de animações, que você tem lá um humanoide, né? Você tem um humano, e você só vai comprar animações que você consegue, então, adaptar ali para o seu modelo que você já existe. Coisas um pouco fora da estratégia de arte do mood board lá, esqueci o nome. Aí começa a ficar um pouco mais complicado, mas deve existir formas de você adaptar. Mas isso tudo você vai se perguntar antes de fazer a compra, né? Eu complementaria que um ponto que eu sempre gosto de olhar são as avaliações, né? Do mesmo jeito que você vai comprar um produto na Amazon, você quer saber se ele presta ou não, você vê se aquela ferramenta tem muitas avaliações ou não. Normalmente, caso tenha algum problema de não funciona logo que eu baixo ou não funciona quando eu faço isso, se for um asset famoso o suficiente, vai ter alguém mencionando esse problema lá nas reviews. Nesse ponto também, principalmente quando você compra assets visuais, muitas vezes eles te falam para qual pipeline eles são feitas. Então, tem a Legacy, isso eu estou falando de novo em Unity, gente, desculpa. Mas veja
se o conteúdo que ele vai te dar é o suficiente para você, no sentido tanto de para qual pipeline ele está feito. Muitas vezes eles falam qual que é a dimensão da textura, porque às vezes ele vai te dar uma textura muito low poly, ou às vezes que é uma coisa muito detalhada e que não vai rodar no mobile. Então, a maioria das vezes ele também tem detalhamentos técnicos mesmo que você pode olhar para ver se está dentro do projeto e do escopo do seu jogo. Boa, gente. Bom, a gente falou bastante das engines hoje, mas a gente falou muito dos usos dela para jogos, né? E aí eu já ouvi falar bastante, por exemplo, a gente fala dessas duas maiores, né? Porque são as que são as duas mais utilizadas, por isso que são as que mais se falam e que tem essa competição entre elas. Mas elas já foram usadas para criar outra coisa além de jogos? Porque, na minha cabeça, por exemplo, a gente fala da Unreal, né? A gente fala de qualidade gráfica, e eu já ouvi falar de filmes sendo feito com Unreal. Também já ouvi falar de coisas da Unity sendo usada para simulação, mais simulações, por exemplo, do exército. Então, existem outras coisas, Phil? Sim, a Unreal, ela tem exemplos bem interessantes, assim, né, de abordando isso de qualidade gráfica. Ela foi usada no Westworld, que é aquela série da HBO, do mundo distópico lá. Foi usada no Mandalorian também, para renderizar alguns efeitos. Eu acho que ela concorre muito com algumas coisas de 3D, até tipo Blender, assim, que é muito usado para algumas animações e renderizações. No caso da Unity, eu vejo mais exemplos de aplicativos que não são jogos, mas que são uma experiência de imersiva de alguma maneira, assim. Eu já vi muito sistema de treinamento com VR, né? Arthur falou que é um ramo que está crescendo muito, então eu já vi muito, por exemplo, a galera quer treinar novos eletricistas, e aí bota um óculos VR lá, simulando o cenário de trocar os fios de uma caixa, enfim, eu não entendo nada de eletricismo. É, mas feito dentro da Unity, né? Como se fosse uma simulação mesmo. Eu não me surpreenderia se as novas simulações de trânsito do Detran forem todos feitos dentro de uma game engine, assim. Então, eu vejo muito isso. O meu emprego anterior, antes da TEPS, era fazendo um aplicativo para computador que não era um jogo, que eu não posso falar por causa de NDA, mas adoraria. Mas vai ser os Engine, que legal. Eu acho que um exemplo que eu senti na pele foi visitar apartamentos, né? Visitar apartamentos, você vai lá naquela casinha que eles montam lá, estamos vendendo um apartamento aqui, mas ele ainda não está pronto, mas venha visitar digitalmente como seria o seu apartamento se você comprasse, né? E aí você coloca o óculos e você dá uma passeada por eles. E dava para ver ali que eles estavam rodando a Unity por trás, assim. Achei bem legal. Falei, caralho, outro modo de tentar colocar a engine para outras ações, né? Muito, muito bacana. Sobre isso, a Unity, nos últimos tempos, tem até tentado desassociar um pouco o nome dela de ser uma game engine e simplesmente pensar para ser uma coisa eu esqueci o nome que eles falam, mas é de pensar esse ambiente 3D dinâmico como um todo, porque dá para usar em muitas, muitas outras coisas que não são jogos. Também eu já, quando eu fazia essas coisas de realidade virtual, eu fazia esses treinamentos que eu estava falando, eu ensinei as pessoas a usarem extintor de incêndio. Que legal. Também já ensinei as pessoas a fazer, sabe quando vem vistoria de casa, eu também já ensinei as pessoas a fazerem isso. Aham. Então, tem muita coisa. Tem um outro rolê que chama Digital Twin, que é basicamente você modelar um trem, tipo, super bonitinho da vida real, colocar isso é bem simulações, né? Então, sei lá, você pega uma sua Ferrari, que ninguém aqui eu acho que tem, mas você modela ela bonitinha, assim, no coisa, para você ter uma noção para você conseguir mostrar mais fácil isso para as outras pessoas. E ter outras interações até para você conseguir simular, sei lá, N coisas. Um que eu gosto muito também, e eu inclusive tenho um blog post sobre isso, que você pega um cartão de business card mesmo, você consegue fazer um programinha de realidade aumentada que você aponta para esse cartão e aí ele expande mostrando mais informações, às vezes mostrando um modelinho, um videozinho, sei lá. Você viaja aí na batata, mas não é um jogo, né? É um jeito de você deixar sua apresentação mais legal. Eu não sei quem usa business card hoje em dia, mas bom, se alguém usar, tem como fazer isso.
Pô, que Então, legal. sim, tem muita coisa para fazer. Muito massa. Bom, gente, vamos para nossa última perguntinha, a nossa famosa e clássica perguntinha final. Eu já falamos aqui bastante de Game Engine, mas vamos falar de videogame, né? Eu queria que eu ouvir de vocês algumas dicas, né? Dicas de joguinhos que vocês acham que a galera que está ouvindo o podcast deveriam jogar, tanto porque eles, sei lá, são jogos que utilizam a engine muito bem, ou só joguinhos que vocês acham que são foda pra caralho e todo mundo tem que jogar. E também, se vocês tiverem, claro, outros profissionais para a galera seguir, para aprender mais sobre engines, ou aprender mais sobre desenvolvimento de jogos em geral. Então vamos lá, ordem alfabética, primeiramente, Arthurzão, joguinho para galera jogar e profissional para galera seguir. Eu recomendo muito Risk of Rain, que foi feito em Unity também, é uma empresa indie, então até para mostrar que dá para você fazer umas coisas muito fera sendo indie. E, sei lá, Hades também, só porque Hades é muito fera. É isso. O viciado do roguelike, já deu para perceber, já. E de profissional, cara, acho que eu vou ficar te devendo, porque eu mal tenho redes sociais. Sem problema, sem problema. Daniel, vamos lá, por favor. Um joguinho foda pra galera jogar e um profissional, se você tiver, pra galera seguir. Boa. Eu recentemente estou viciado num jogo chamado Against the Storm, que é um jogo indie recente, que feito pela Unity, inclusive. Basicamente, você tem que manejar uma cidade ali. É um jogo sobre planejamento de administração de recursos, né? Você tem que fazer uma cidade sobreviver a eventos diferentes. Quase na pegada de Uhum. Frostpunk, assim, mas eu acho que menos tenso, um pouco mais de boinhas. É menos tristeza também, né? Porque puta que pariu, Frostpunk, eu fico triste só de pensar nas escolhas que você tem que fazer ali. Menos moral também. Você vai dormir É, tranquilo com exato. esse jogo. Nossa, é muito bom. Fica a recomendação. Tá em sale agora na Steam, mas acho que quando sair o podcast não vai estar mais, infelizmente. Já deixa na wishlist. E de profissionais, cara, eu acompanho muito a galera que cria conteúdo de uma maneira mais divertida, assim, de game dev. O povo faz uns dev journals, que para quem não conhece, é basicamente diários de desenvolvimento de jogos. Então você acompanha criadores pequenos, muitas vezes em projetos que eles estão até sozinhos, e sei lá, uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, eles fazem um vídeo de como está indo o desenvolvimento daquele jogo, as decisões que eles tomaram e tal. Inclusive, o criador de conteúdo que eu mencionei, que trocou o jogo dele, foi da Unity para o Godot. É um desses caras, o nome do canal dele é DevDuck, Dev de desenvolvedor Duck de pato, mas tem também outros. Tem vários criadores desse que você pode, Sim. inclusive, escolher a engine que você está aprendendo agora, ou que está fazendo agora, e se rodear de dev journals desses, que, pô, é muito divertido e você acaba descobrindo coisas que você não sabia que dava para fazer de um jeito fácil, em certas engines. Então, o DevDuck, né, foi da Unity para Unreal, tem também o Mrs. Is, desculpa, da Unity para o Godot, tem o Mrs. Is, que é de Godot também. Jonas Tyler, que é um dos meus preferidos, ele fez o Will You Snail, que é um jogo de plataforma onde você está contra a inteligência artificial que está prevendo seus passos e tentando lhe matar, você tem que jogar meio de uma maneira imprevisível, é massa. Ele desenvolveu tudo aquilo na Game Maker, que foi Game Maker Studio, que foi uma engine, inclusive, que a gente não falou aqui. Mas é uma que, inclusive, não. Ela tem tudo de Visual Script, né? É, sim, verdade. E aí, bom, tem vários exemplos de várias engines. É só você jogar lá que você acha. Você botar Dev Journal e o nome da engine, você encontra vários canais legais. Com vídeos curtos, assim, 10 minutos. Que você acaba aprendendo sem ser um formato de aula. É massa. Eu queria acrescentar só um jogo, porque me veio na cabeça o Roblox. O Roblox ele é um jogo, né? Um jogo infantil, bastante conhecido, mas que está contratando muita gente para criar coisas, criar conteúdo dentro da plataforma Roblox. Então, eu conheço algumas empresas que elas já trabalham só com o Roblox, criando e programando dentro do Roblox. Então, ele é um jogo com um quê de engine. Obviamente, tem todo um arcabouço por trás, mas enquanto os meninos falavam, isso me veio à cabeça. É, sim. Acho que um outro bom exemplo, né, dessa coisa do cara poder até dar uma pequena programada dentro é o próprio Minecraft, né, com a Redstones dele lá. Você consegue fazer circuitinhos lógicos e com isso você consegue pirar, né? Tem a galera que consegue fazer rodar o Game Boy dentro do Minecraft. E
quase que se transforma numa engine, né? Pode-se dizer que se transforma numa engine ali, todos os sisteminhas dele. Muito foda. Uma coisa também, tem muito mod que a galera faz que às vezes você consegue entrar e fazer uma coisa legal, tipo a Dota, por exemplo, ele te deixa mexer em quase tudo que tem, tudo usando Lua, mas você consegue fazer muita coisa com muito pouco. E talvez pode ser uma coisa também para te começar a entrar nesse mundo de game design, de game dev. Inclusive, foi meio que assim que eu comecei fazendo modzinho para Tibia. Então, às vezes, sei lá, te dá o kickstart aí. Muito foda, cara. A gente tá devendo o podcast do Tibia pro Coqueiro, nosso amigo, e aí você vai ser o segundo convidado para falar sobre por que Tibia é tão bom. Nossa, tem que chamar o Schumann, né? Tem que chamar o Também. Schumann. Bom, gente, muito obrigado pelo papo, cara. Foi muito legal, muito aprendizado. Acredito que a galera que não conhecia nada sobre Game Engines já tá fazendo o download delas agora, né? Já tô com pena da quantidade de megabytes, de gigas que eles vão ter que baixar. Mas muito foda, muito obrigado pelo aprendizado e valeu. Bom, Arthur, Daniel, fiquem abertos aí se vocês quiserem divulgar alguma coisa ou falar qualquer coisa. Obrigadão. Bom, gente, eu que agradeço. Muito, muito obrigado. É um, uma honra incrível estar aqui. Acompanho vocês. Nossa Senhora, fiquei nervosão quando recebi o convite. Que isso. Não tenho nada para divulgar, a não ser a Taps Games. Mas quem quiser me encontrar, procure por Daniel Filgueira e me acha. Vem bater um papo, qualquer coisa, se algo que eu falei não ficou claro, querem mais dicas, enfim, só chegar. Porra, legal. Que jogo você tá trabalhando, Daniel? Eu tô trabalhando no Dino Quest 2, que é um jogo Legal. de encontrar dinossauros e montar o seu museu. Porra, muito bom, muito bom. Baixem lá o joguinho do Daniel, depois enche o saco dele se achar algum bug. Me disseram que o game designer que trabalhava nesse jogo era incrível. E Arthur, também, cara. Valeu, gente. Foi muito legal. Também estava meio tenso aí, mas acho que rendeu legal. Hoje em dia eu estou trabalhando num jogo que chama Relic Hunters Legend. Então, a gente vai entrar em Closed Beta, acho que em abril agora. Então, se vocês puderem se inscrever lá e ajudar a gente a desenvolver, vai ser muito bom. É um jogo chama Looter Shooter Action RPG. Eu não sei muito descrever jogos. Destiny-like. Não fiz nem o jabá do Risk of Rain. Mas eu gostei, exato. Mas é isso aí. E talvez eu tenha eu tenho um Twitter, mas que eu já não estou postando faz um tempo, que é o @GamesAcceptable, que lá eu fazia meio que um devlog de um jogo em VR que eu estava fazendo. Aí tem umas coisinhas que eu fui postando sobre Unity sempre. Se vocês quiserem dar uma olhada. Porra, que legal, Arthurzão. Valeu. E também muito obrigado a Pietro Amaral pela presença aí. Valeu. Valeu, galera. Muito bom conversar com todo mundo hoje. Foi bom que a gente abordou Engine não só por esse lado de o que é melhor, Unity ou Unreal, mas realmente explorar para que serve uma engine, como a gente escolhe uma engine, e obviamente com duas pessoas incríveis. Então foi muito bom ter vocês aqui. Mas, John, se a pessoa quer procurar a gente, tá na Asset Store? Onde é que tá? Não está na Asset Store, mas está nos seus agregadores de podcast. É só procurar a gente por Game Design de Bolsa que você vai achar outros episódios como esse, onde a gente fala com outros devs, a gente fala com game designers, a gente fala com muita gente da indústria sobre desenvolvimento de jogos para você aprender mais e estar por dentro do que está rolando. Esses últimos episódios nossos agora fizemos uma ótima retrospectiva e uma ótima previsões de 2023. Dá uma olhadinha lá, esses episódios estão muito legais. E, claro, se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é só procurar a gente por @GD de Bolso no Twitter e no Instagram, que lá você vai ter automaticamente sabendo quando a gente lançar episódios novos como esse e outros vários da hora que a gente vai lançar esse ano ainda. Bom, gente, muito obrigado vocês aí que ouviram esse episódio até o final. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Até mais.